Olá! Para você então que não me conhece, eu sou a Luciana Souza, psicóloga, e eu estou trazendo uma série de vídeos sobre algumas mulheres que tiveram autocontrole emocional nas suas vidas há muito tempo atrás. Essas mulheres são mulheres que estão na Bíblia e que elas nos trazem a importância disso, não é mesmo? E hoje eu vou falar sobre Raabe. Raabe está em Josué. E Raabe, naquela época, era uma mulher que algumas pessoas falavam que era prostituta, não é mesmo? Mas essa mulher, ela teve um poder de influência muito grande naquela época com os espias de Josué. Se você ler a história, talvez você já conheça a história de Raabe. Ela escondeu os espias de Josué. Eles precisavam alcançar um certo lugar, uma certa terra. Não é mesmo? Que a Bíblia fala que seria a terra prometida para aquele povo. E Josué, então, quando chega perto desta terra, ele não sabia onde ele ia colocar o seu povo, ele envia, então, espias para conhecer a terra e ver realmente como que era. Naquela ocasião, esses espias então entram nesta terra, neste lugar, né, que já havia ali outros povos, e o rei ele fica sabendo da presença desses espias na sua terra. E Raabe, a história diz que ela já era uma mulher que tinha fé. Ela já conhecia um pouco sobre aquele Deus, sobre o nosso Deus naquela época. E quando ela ficou sabendo que havia ali espias, que estava ali para conhecer a terra e ver a melhor forma de invadir aquela terra e tomarem posse daquele lugar, Raabe então teve a estratégia de esconder esses espias em sua casa, porque quando ela soube que eles estavam ali, ela também soube que o rei havia enviado soldados para poder capturar esses espias. Mesmo? E Raabe sabia como era o rei, como era o povo naquela época. E ela então esconde os espias em sua casa. E durante o tempo que eles estavam ali escondidos, soldados foram até a sua casa, bateram na porta da sua casa pedindo que, se esses espias estivessem ali, que ela então deveria entregar esses homens para os soldados. E ela então diz que eles não estavam ali. Logo depois os soldados foram embora e ela teve estratégias de ajudar aqueles espias então a sair da sua casa e irem embora. E quando eles estão saindo da sua casa, ela então pede para que ela e a família dela sejam salvas durante a invasão que ia acontecer naquele lugar, de todo o povo de Josué que iria então tomar posse da terra prometida. E eles então cumprem com a palavra deles. E naquela ocasião, de todo aquele povo, a família Raabe e sua família foram salvas. E eu quero trazer para vocês a história de Raabe porque ela nos ensina também a como controlar as nossas emoções no dia a dia. Raabe ali, ela teve estratégias, assim como Joquebebe, que eu falei no outro vídeo. Ela teve estratégias, foi ousada nas suas estratégias, porque ela sabia que poderia estar usando aquele momento para salvar ela e a sua família. E ela então foi uma mulher inteligente, uma mulher que soube ter força o suficiente, ousadia, né? Ela teve esse poder, essa tomada de decisão em fazer isso com aqueles espias. Ela de certa forma correu risco de vida pelos soldados, saber que ela estava escondendo os espias na sua casa. Ela poderia ter tido consequências muito graves em relação a isso. E ela foi então uma mulher que ousou esconder aqueles homens em defesa da sua vida. Então, o autocontrole que ela teve ali, o autocontrole das suas emoções, com certeza ela ficou com medo, com certeza ela ficou preocupada, com certeza, quando esses espias foram embora, ela poderia ter pensado assim, jamais eles vão voltar para nos salvar. Ela poderia ter ficado com esta dúvida, com essa insegurança, mas isso jamais impediu de que ela tivesse uma estratégia para salvar
a sua vida e a vida da sua família. E foi isso que aconteceu naquela época. Ela foi salva com toda a sua família. E só quem vai agir desta forma é quem consegue controlar as suas emoções. Jamais nós vamos agir desta forma, assim como Raabe fez, escondendo pessoas que a gente não conhece, não é mesmo? Ainda mais nos dias de hoje, sabendo que ela fazendo daquela forma, ela poderia sim estar de certa forma já evitando que algo pior acontecesse com ela e com a sua família, não é mesmo? Ela colocou toda a sua casa, toda a sua família em risco. Somente quem vai agir desta forma é quem tem o controle das suas emoções. Quem não tem o controle das suas emoções não vai agir assim, porque o medo vai tomar conta, porque a insegurança vai tomar conta, porque a preocupação vai tomar conta. E quando o medo toma conta da pessoa, ela não consegue agir no momento certo, ela não consegue pensar, ela não consegue tomar decisões sábias para a vida dela, ela não consegue equilibrar, não é mesmo? O medo com a ousadia de enfrentar os problemas. Porque o medo, ele faz parte das nossas vidas, não é mesmo? A gente tem que ter aquele medo, porque o medo, de certa forma, é essa defesa, é uma defesa para as nossas vidas. Mas nós não podemos deixar que ele nos controle, não é mesmo? Nós temos que controlá-lo. E eu vejo Raabe desta forma. Eu vejo Raabe controlando o seu medo ali naquele momento e agindo da maneira certa, agindo de uma maneira sábia. Raabe, ela foi uma mulher que teve estratégias para salvar, para defender a sua família e a sua vida. De novo, nós vendo aqui o quanto o controle das nossas emoções nos ajuda a nos defender, não é mesmo? Porque, de certa forma, quando você tem um controle das suas emoções, você vai agir com inteligência. Você vai ter inteligência emocional para fazer as coisas como elas precisam ser. Então, mais uma mulher da Bíblia, para que a gente possa nos encorajar a sermos mulheres controladas.